Pronto, show de bola. Pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula show de NTPPS. Tá? Como falei, é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação muito grande a presença de vocês aqui. Sem dúvida, a presença de vocês aqui abrilhanta mais ainda a tarde, abrilhanta mais ainda aqui o nosso momento. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, tá? Sinta-se em casa. Muito bem. Pessoal, hoje nós vamos falar na nossa aula sobre... Aula não, nosso encontro, né? Vamos falar sobre as competências socioemocionais. Tanto que o tema do nosso momento aqui é conhecendo e refletindo sobre as competências socioemocionais. Tá um pouco baixo, é isso? Vamos ver aqui. Aqui tá chegando normal. Tá chegando normal? Então, Emerson, talvez seja... aumente mais um pouco do volume do seu, por gentileza. Né? Acho que foi só você aqui, quem está tendo dificuldade, deu uma aumentada aí, qualquer coisa. Beleza? Pois muito bem, nós vamos falar, a temática é conhecendo e refletindo sobre as competências socioemocionais. Então, vou fazer inicialmente uma parte mais histórica, tá? Por enquanto. Histórica não, né? Uma parte mais contextualizada. Deixa eu só aproximar mais aqui. Vejam bem, o mundo atual é complexo demais para caber no currículo das escolas, né? Temos que ensinar isso de acordo com o Mosé. Temos que ensinar os nossos alunos a aprender a criar conhecimentos e trabalharmos dentro de uma lógica de rede, conectada aos saberes de forma multidisciplinar. Acho que nesse tempo agora de pandemia, de isolamento, essas maneiras que está tendo agora de aula, né, desse formato. Então, assim como tem algumas dificuldades, né, desafios, tem-se também muitas possibilidades, né, muitos aprendizados sendo construídos. Né? Interessante que é vocês mesmos, nós mesmos, né, professores, alunos, que vamos construindo todo esse conhecimento. Tá? Então, uma das saídas para reconectar o indivíduo ao mundo onde se vive passa pelo desenvolvimento de competências socioemocionais. Esse termo, competências socioemocionais, não é novo para vocês. Vocês, né, já desde o primeiro ano, pelo menos lá na escola, já vem falando sobre as competências socioemocionais, nas aulas de núcleo, os próprios professores diretores de turma sempre falam, né, sobre as competências socioemocionais. E o que são as competências socioemocionais? Essas competências, também chamadas de não cognitivas, né, o termo cognitivo é usualmente utilizado para habilidades que estão diretamente relacionadas ao QI, a testes, notas, enfim. Já as competências, né, as habilidades socioemocionais, referem-se, sobretudo, a comportamento, conduta, moral, ética, resiliência, personalidade, garra, cidadania e etc. Tá? Então, enquanto a parte do termo cognitivo está mais ligada àquela parte ali mais quantitativa, ali mais preto no branco e tal, as socioemocionais, elas são mais qualitativas, né? Tem uma abordagem bem mais ampla. E vejam, elas expressam-se, né, as competências, expressam-se de forma semelhante com estruturas afins em pessoas de diferentes culturas e em diferentes momentos do tempo, indicando que são características humanas, tá? São maleáveis, ou seja, podem ser afetadas pelo contexto por fatores intrapessoais e interpessoais. Tá? Então, as competências socioemocionais, ela não é uma coisa fixa, tá? Por exemplo, em relação a, por exemplo, organização, a pessoa não é que a pessoa já nasce organizada, mas você pode aprender
a organização, assim também como outras características. As competências socioemocionais, elas não são uma coisa fixa, tá? Elas não são ali algo pétreos, né? Elas vão se ajustando e vai dependendo das relações também. E desenvolvem-se de forma diferente nas distintas etapas do desenvolvimento humano, desde ali a infância até lá na terceira idade, tá? Agora, por que essas competências socioemocionais, por que a gente tanto fala delas, por que elas são importantes? Vejam, por si mesmas, são valorizadas de forma positiva em todas as culturas e têm reconhecido o valor, tá? São capazes de prever o desempenho acadêmico e os resultados educacionais e de vida, o sucesso futuro da pessoa. E também podem mudar o enfoque das políticas e práticas da educação para lidar com o indivíduo de forma integrada. Por isso que é tão importante as competências socioemocionais, porque ela vai trabalhar o indivíduo, a pessoa de uma maneira total, de uma maneira generalizada, não somente ali só por números, né, formar somente ali um profissional, mas um ser humano como um todo melhor, né, que tem uma boa convivência, um bom convívio social humano. Então, as competências socioemocionais, elas estão organizadas em 5 grandes domínios, tá? 5 grandes domínios estão organizados as competências socioemocionais. São elas: autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. São os 5 grandes domínios, tá, das competências socioemocionais. Vamos sair, tá? E dentro de cada competência, né, dentro de cada domínio, há habilidades próprias. Por exemplo, aqui na autogestão tem as habilidades, né, próprias da autogestão. Quais são elas? Determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. No engajamento com os outros, as habilidades: iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Lá na amabilidade, empatia, respeito, confiança. Na resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. Na abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico, né? Então, a forma como está organizado, tá, as competências socioemocionais. Tem 5 grandes domínios e dentro desses domínios há as habilidades mais específicas. Então, é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Tá? Nós vamos conhecer cada um desses grandes domínios e também conhecer as características de cada uma dessas habilidades, né? As características de cada um, e a gente vai poder refletir sobre como é que eu estou em relação a essas habilidades. Quais são as habilidades que eu tenho que já são desenvolvidas, que eu posso potencializar, e quais são as habilidades que eu preciso trabalhar um pouco mais para que eu possa ter sucesso aí. Porque vejam, pessoal, isso é fato. No mercado de trabalho, por exemplo, não se analisa hoje somente o QI da pessoa, né? Somente, entre aspas, a inteligência da pessoa. Mas analisa-se, também valoriza-se muito a convivência que o indivíduo tem com as outras pessoas. Se é um profissional que convive bem, que sabe se relacionar bem, com certeza é muito valorizado. Tá? Então, por isso que é bom a gente aprender, saber, refletir sobre como é que estão as nossas competências socioemocionais. Tranquilo? Então, vamos conhecer cada um desses domínios e cada uma dessas habilidades? Vamos lá? Primeiro vem a chamada autogestão, tá? Autogestão. O que é a autogestão? É a capacidade de autorregulação, de estar atento às normas. É a inclinação a ser organizado, esforçado e responsável.
O indivíduo consciencioso é caracterizado como eficiente, organizado, autônomo, disciplinado. Tá? Essa é a característica, as principais características da autogestão. Essa capacidade de você estar ali sempre em autorregulação, né, em relação à disciplina, tá? E a autogestão, ela está dividida, conforme eu disse lá anteriormente, tem lá a determinação, a organização, foco, persistência e responsabilidade. Vamos conhecer cada uma dessas habilidades, tá? Primeiro, tem um foco, tá? O que é o foco? Eu vou pedir para que seja algo mais interativo. Gabriela Moreira, você pode fazer a leitura, por gentileza? Ok, a Gabriela não está. Ana Flávia, você pode estar fazendo a leitura sobre as características do foco? Também não está. Matheus Furtado, você pode estar fazendo a leitura? De se concentrar na atividade que se deseja realizar. Pronto. Por gentileza, só reiniciar a leitura. Só um minuto. Pronto, tudo bem. Logo em seguida vai ser o Matheus, se você puder fazer a leitura depois da Ana Flávia, tá bom? E quando ela terminar, você já liga o microfone e... Foco. Foco. Capacidade de se concentrar na atividade que se deseja realizar e evitar distrações, mesmo em tarefas repetitivas. Show, muito bacana, muito obrigado. Matheus. Responsabilidade. Envolve tomar para si um combinado, assumindo os compromissos de realizar as tarefas planejadas, mesmo diante de dificuldades. Significa prever as consequências de nossos atos em função do bem-estar coletivo. Show, muito obrigado. Próximo, você pode, por gentileza, Juliana, por favor. Determinação, né? Organização. Organização. Está relacionada a organizar o tempo e as atividades, bem como planejar etapas necessárias para se atingir uma meta e gerenciar compromissos futuros. Já aproveite determinação, por favor. Determinação. Define-se pelo quanto nos esforçamos para conseguir aquilo que queremos. Pressupõe dar o melhor de si e desafiar-se para atingir um objetivo. Show, muito obrigado. E a persistência, que é a capacidade de superar obstáculos para completar tarefas e concluir combinados, ao invés de procrastinar ou desistir quando as situações ficam difíceis ou desconfortáveis. Só recapitulando, né, falamos de autogestão, o foco, né, que é essa capacidade de concentração, a responsabilidade, que está diretamente ligada a você assumir um compromisso e assumir. A organização está relacionada, né, a organizar o tempo e as atividades, a determinação está diretamente ligado ao quanto você quer chegar a um objetivo, e a persistência é a capacidade de superar obstáculos. Essas são algumas habilidades lá da autogestão, tá? Eu já vou pedir aqui, que é quando a gente for seguindo, que é para não ficar esperando, já para fazer a leitura. Eu vou pedir, por gentileza, para que o Luan, a Maria Clara Castro e a Natasha já fiquem atentos para quando eu pedir para fazer a leitura, aí já está no ponto, pode ser? Tá? Luan, a Maria Clara Castro e a Natasha, tá? Muito bem. O engajamento com os outros é a outra competência. Engajamento com os outros, o que é? É a capacidade de ter uma abordagem e uma comunicação sociável com o mundo.
orientação de interesses e energia em direção ao mundo externo, pessoas e coisas. O indivíduo com essa dimensão desenvolvida, né, com o engajamento com os outros desenvolvida, é colaborativo, sociável e aventureiro. É aventureiro mesmo, porque engajar-se com os outros é um desafio. Então, o domínio e engajamento com os outros. Então, tem algumas habilidades. Primeiro, vem a iniciativa social. O que é iniciativa social? Luan, por gentileza. Capacidade de se relacionar, apreciar e se sentir confortável com contato social, seja com pessoas que vemos pela primeira vez ou já conhecidas em pequenos ou grandes grupos. Show, muito obrigado. Esse é a iniciativa social. Já a assertividade, o que é assertividade, Maria Clara? Paulo, deu uma travada aqui, tua transmissão. Foi? Melhorou agora? Melhorou, voltou. Pronto, beleza, obrigado. Já a assertividade, por gentileza, Maria Clara. Ok, então, Natasha, por gentileza, assertividade. Diz respeito a expressar e a defender as próprias ideias, opiniões, necessidades e sentimentos, sendo capaz de se comunicar de modo claro e eficiente, além de exercer liderança e mobilizar pessoas quando necessário. Muito bem. Essa é as características da assertividade. A Maria Clara está com problema no microfone. Tudo bem, tranquilo. Tá? Então, em seguida, vem o entusiasmo, que significa envolver-se ativamente com a vida e com outras pessoas de forma positiva, alegre e afirmativa. Isto é, ter empolgação e paixão pelas atividades diárias e empregar energia para executá-las. Tá? Essas são algumas das características, né, das habilidades lá da competência engajamento com os outros. Iniciativa social, que é justamente essa capacidade de você estar convivendo com pessoas. A assertividade é de você colocar suas ideias, né, sem medo, mas também sem impor. E o entusiasmo, que é envolver-se positivamente com as pessoas, né, de uma maneira mais positiva, tá? Já a amabilidade, né? Quais são as características da amabilidade? Tem a ver com o senso de pertencimento, né? Que é o vínculo. Tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta. O indivíduo amável se caracteriza como tolerante, solidário, modesto, simpático, não teimoso. Né? Quem será que tem essas características, né? Então, há algumas das habilidades da amabilidade. Empatia, que significa colocar-se no lugar do outro, de forma a compreendê-lo e preocupar-se com suas necessidades e sentimentos, oferecendo-lhe apoio. Isso é empatia. Também tem o respeito, que consiste em tratar as pessoas com bondade, consideração, lealdade, tolerância e justiça, da mesma forma como gostaríamos de ser tratados. Né? E, em seguida, vem a confiança, que consiste em ter expectativas positivas sobre as pessoas e acreditar que elas têm boas intenções em suas ações, assumindo o melhor sobre elas. Então, é interessante que quando fala desse domínio da amabilidade, tem muitos que acham, mas é só sendo beijo mesmo para ter essas coisas, só sendo beijo para confiar nas pessoas, não sei o quê, né? É comum, às vezes, ouvir esse tipo de afirmação. Mas é uma característica, é uma habilidade que, de certa forma, nos ajuda e muito, né, no nosso processo de convivência e de crescimento também enquanto pessoa, né? Essa questão da amabilidade. Em seguida, vem a resiliência emocional. Resiliência essa que tem sido tão necessária, tem sido tão
imprescindível nesses momentos de pandemia, de isolamento social, nesses tempos de saudades da escola, dos colegas, né? Então, é algo que, nesse tempo, mais do que nunca, está exigindo muito de nós a chamada resiliência emocional. Que o que é? É a capacidade de lidar com as adversidades. É a previsibilidade e consistência de reações emocionais sem mudanças bruscas de humor. O desenvolvimento da autoconfiança contribui para o fortalecimento da resiliência emocional. Indivíduo, né, que tem a resiliência emocional bem desenvolvida, enfrenta melhor a frustração e o estresse. Tá? Então, algumas das habilidades da resiliência emocional são estas. Tolerância ao estresse. Né? Tolerância ao estresse é o quê? Diz respeito a administrar sentimentos desagradáveis e encontrar formas de lidar com eles de maneira construtiva. Estresse e ansiedade, por exemplo, fazem parte da vida e muitas vezes não podemos evitá-los. Fato. O que podemos fazer é aprender meios mais saudáveis de enfrentar adversidades. Ao agir dessa forma, diminuímos a preocupação excessiva e nos tornamos mais capazes de resolver nossos problemas. É aquele negócio, né? Tá na situação de estresse, tá lá, mas vai perto de cair, mas não cai, né? Permanece ali firme. Por isso que uma maneira, buscar maneiras de enfrentar de uma maneira mais natural, de uma maneira mais saudável situações de estresse. A outra habilidade é a tolerância à frustração, que a tolerância à frustração está ligada à capacidade de desenvolver estratégias eficazes para regular a raiva ou a irritação e manter a tranquilidade, o equilíbrio e a serenidade diante das situações que podem trazer frustrações. Ao dar as devidas proporções emocionais às dificuldades à nossa frente, somos capazes de usar essas emoções de maneira a potencializar a descoberta de soluções mais eficazes ao que nos traz frustração. Não é mole, não é fácil, né? A gente está planejando uma coisa, está planejando uma atividade, uma ação, e aquela situação não dá certo. Né? A gente se frustra, a gente fica, né, desanimado. Mas quando a gente desenvolve, né, essa tolerância à frustração, a gente passa a energia que a gente passa se lamentando, a gente passa a utilizar para se reconstruir e se reinventar. E a outra habilidade é a autoconfiança. Refere-se a acreditar em si mesmo e seguir adiante, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou não indo tão bem. Quando nos valorizamos de forma mais realista, aliás, quando nos valorizamos e nos sentimos realizados, somos capazes de pensar de forma mais realista, frente aos nossos desafios. Assim, acabamos por ajudar a fazer as coisas acontecerem. Tá? Então é isso que acontece quando a gente desenvolve a autoconfiança. Já o outro domínio se refere à abertura às novas experiências, ou à abertura ao novo, que é a capacidade de exploração, de ampliação, de interesses. Tendência a ser aberta a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo aberto às novas experiências caracteriza-se como imaginativo, artístico, curioso, não convencional. É aquele que pega, diante de uma situação comum, ele propõe ali uma criatividade, fazer de uma maneira diferenciada. Isso é a abertura ao novo, tá? E algumas das habilidades são elas: curiosidade para aprender, né, que é a paixão pela aprendizagem, tá? E exploração intelectual, relacionada também à investigação, à pesquisa, ao pensamento crítico e à resolução de problemas. São fundamentais, tá, para que a gente possa ter cada vez mais aguçar essa curiosidade. A imaginação criativa,
que é o pensar fora da caixa, né? Você ampliar o seu campo de visão, gerar ideias novas e interessantes, criando formas de fazer e pensar sobre as coisas por meio da tentativa e erro, fazendo ajustes quando necessário, aprendendo com as falhas, combinando conhecimentos e ideias. Eu queria só fazer uma ressalva nessa habilidade da imaginação criativa no vídeo da nossa atividade 14. Eu já tenho recebido alguns vídeos e eu percebi assim claramente essa habilidade de imaginação criativa em alguns vídeos e slides, né? Uns vídeos e slides muito bem feitos, né? Alguns vídeos com música de fundo, com algo ali mais elaborado, também em relação à pesquisa, buscando várias fontes, em relação aos slides, bem organizados, mas também criativos, porque você tem a presença de imagens e tal, muito bacana, né? Então, eu tenho percebido muito a imaginação criativa de vocês, né, lá na apresentação das pesquisas. E a outra habilidade da abertura ao novo é o interesse artístico, que diz sobre valorizar e apreciar manifestações artísticas e desenvolver sensibilidade para ver beleza em suas diversas formas e linguagens. Favorece o desenvolvimento de forma de expressar ideias, pensamentos e emoções. Muito bacana essa questão do interesse artístico, porque amplia também a nossa chamada inteligência artística. Às vezes a gente foca o nosso conhecimento sobre arte somente na música, mas tem várias outras, né? Então, quando a gente aguça esse gosto, esse interesse pelos vários tipos de arte, então a gente já vai, de certa forma, desenvolvendo essa habilidade do interesse artístico. E é isso. Então, isso são os cinco grandes domínios. Deixa eu só voltar aqui. 5 grandes domínios, assim como as suas habilidades. A autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional e a abertura ao novo. Tá? São todas estas muito bacana. À medida que a gente foi lendo, acredito eu, que vocês já foram meio que imaginando, né? Aquela habilidade eu já tenho desenvolvida, essa daqui não é comigo não. Essa daqui eu já me identifico mais, mas essa daqui é muito difícil para desenvolver. Então, acredito eu que vocês já foram pensando quem são vocês diante de cada habilidade. Tá? Agora eu vou apresentar aqui umas situações. Tá? Os itens a seguir descrevem o jeito de ser e o comportamento de algumas pessoas. Quanto você acha que elas são organizadas? Eu vou colocar aqui 3 situações, tá? E vocês vão respondendo lá no chat. Tudo bem? Vamos lá. Primeira, eu vou pedir para a Natasha fazer a leitura. Pode ser, Natasha? Pronto, por favor. Primeira situação. A Aline costuma deixar todas as suas coisas bagunçadas. Odeia limpar a casa, deixa o dever de casa sem completar. Quanto você acha que a Aline é organizada? Pois é, e aí? Já coloquei no chat. Aí tem as opções aí abaixo. Nada, pouco, mais ou menos, muito ou totalmente. Diante da situação, quanto você acha que a Aline é organizada? Ela é nada, pouco, mais ou menos, muito ou totalmente organizada? Bacana. Show. Eita, a Aline tá... A organização tá... Não deu todo mundo aí achando que é nada, né? Beleza. Situação 2. Muito bem. A Sinara colocou pouco, verdade. Situação 2. Por gentileza, Juliana. Manuela tem noção de organização, mas às vezes deixa o seu quarto bagunçado. Tende a completar o dever de casa em cima da hora. Deixa o dever de casa sem completar. Quando você acha que Marcela é organizada?
Quanto você acha que Marcela é organizada? Pronto, e aí? Já se manifestem aí pelo chat. Manuela é nada, pouco, mais ou menos, muito ou totalmente organizada? Mais ou menos, certo. A gente colocou pouco, mais ou menos. Bacana. Terceira situação, Matheus, por gentileza. Caio é bastante cuidadoso e dedicado. Gosta de limpar a casa, é caprichoso nos deveres de casa e sempre termina antes do prazo. Quanto você acha que Caio é organizado? E aí? Já se manifesta aí pelo chat. Nada, pouco, mais ou menos, muito, totalmente. Certo. Bacana. Show. E aí? Com qual dos três você se parece mais? Você se parece mais com a Aline, com a Manuela ou com o Caio? Né? Qual é e você? Né? Como você se vê em relação à organização? Você é nada, pouco, mais ou menos, muito organizado? Com qual desses três personagens você se identifica quanto à organização? Pense. Bacana, bacana. Vamos agora a uma outra situação. Vamos nos analisar diante de uma outra habilidade. Os itens a seguir descrevem o jeito de ser e o comportamento de algumas pessoas. Quanto você acha que elas são pessoas nervosas? Tá? Primeira situação. Por favor, Tamires. Beto se irrita e fica mal-humorado com facilidade. Ele está sempre preocupado com tudo e tem dificuldade em tomar decisões. Quanto você acha que Beto é nervoso? Show, muito obrigado. Já se manifesta aí pelo chat. Show. Segunda situação, por favor, Roberlane. Fabiana bem com mas às vezes fica triste e ansiosa. Quanto você acha que Fabiana é nervosa? Pronto, muito obrigado. Já se manifesta aí pelo chat. Fabiana lida bem, mas às vezes fica triste e ansiosa. E aí? Qual é o nível de nervoso da Fabiana? Bacana. E bem, deixa eu ver aqui. Pronto. Agora, terceira situação. Por gentileza, Luana. Pedro é calmo e lida bem com situações tensas e estressantes. Dificilmente se sente triste. É geralmente otimista. Quanto você acha que Pedro é nervoso? E aí? Quanto você acha que Pedro é nervoso? Nada, pouco, mais ou menos, muito, totalmente. Show. Show. Agora eu pergunto. E com qual dos três você se parece mais? Você se parece mais com o Beto, com a Fabiana ou com o Pedro? Né? Com qual deles você se identifica? Você se parece? Quanto a, ao nervosismo. Show. Bacana. Interessante você se perceber diante de uma situação como essa. Agora, os itens a seguir descrevem o jeito de ser e o comportamento de algumas pessoas. Algumas pessoas. Quanto você acha que elas são amáveis? Tá? Primeira situação. Por gentileza, Emerson. Muito bem. Deixa eu ver se deve estar com problema também no microfone.
Por favor, o Rainara Rodrigues. Rainara Rodrigues. Então, acho que deve estar com problema também na internet. E cadê a Sabrina? Por favor, Sabrina. Paula divide suas coisas com os outros, é disposta a ajudar e se preocupa com o que acontece com seus colegas. Quanto você acha que Paula é amável? Show. Já se manifesta pelo chat. Né? Muito pouco. A Paula parece ser muito gente boa. Bacana. Já. Show. Segunda situação. Por favor, Nirli. Bem, acho que a Nirli está com problema. Por favor, Valéria. Segunda situação. Muito bem. Cadê aqui? Yara, por favor. Yara Stephanie. Enfim, acho que estão lendo, né? Então não estão conseguindo ligar o microfone. Mas veja bem, Tiago tem considerações pelos outros e é cooperativo. Mas às vezes tende a encontrar defeito nos outros. Quanto você acha que Tiago é amável? Já se manifesta também pelo chat. Certo. E na terceira situação, Júlia sempre pensa nela mesma em primeiro lugar. É ciumenta e frequentemente bate boca com as pessoas. Quanto você acha que Júlia é amável? Então, percebam aí, tem 3 situações. Aí da Paula, do Tiago e da Júlia. E com qual dos 3 você se parece mais? Você se parece mais com a Paula, que é gente boa, divide tudo. Se parece mais com o Tiago, que é cooperativo, beleza, mas às vezes tende a olhar só o defeito dos outros. Ou é que nem a Júlia, que é quebra barraco mesmo e é aquele tipo que dá desafio pra cá e não tá nem aí. Qual você mais se identifica? Tá? Isso é muito bacana, você perceber, se reconhecer diante de algumas dessas habilidades. Aqui nós falamos de organização, falamos de como a gente lida com as situações estressantes, né, que é o nervosismo, e também como você lida diante da situação de amabilidade. Como você se reconhece, como você se vê diante dessas situações, ou como você se identifica. Né? Então vamos analisar como estão nossas competências socioemocionais. É muito importante que a gente possa fazer essa reflexão. Tá? Por isso que é importante a gente valorizar cada vez mais o autoconhecimento. Eu já falei para vocês no ano passado, esse ano também, né, nas aulas presenciais, sobre a importância do autoconhecimento. Porque é algo que a gente sempre se surpreende, né? Porque a parte é que nem um iceberg, né? A parte consciente, aquilo que a gente sabe sobre nós mesmos, é uma ponta do iceberg, né? Tem muita coisa que dentro da gente mesmo, né, no nosso ser, que a gente vai se descobrindo, vai aprendendo no decorrer do tempo. Tem muita coisa. Por isso que é importante o autoconhecimento, que é o diálogo interno consigo mesmo. E o único caminho capaz de atingir o autoconhecimento é a profunda reflexão das experiências obtidas na vida, pois podemos analisar nosso comportamento e compreender nossas ações, tá? Porque é isso que favorece o autoconhecimento. É você analisar essas perguntas que estão aí na tela e poder lembrar, poder analisar, né, de onde vim, né? Como é que se construiu minha história? Onde estou? Como eu me vejo? Como eu me represento agora? Para onde vou? Quais são as minhas projeções para o futuro? E também essas perguntas, diante de grandes problemas, né? Com certeza você já passou por algum perrengue, por alguma situação que você caracteriza como um grande problema. Como foi que você reagiu?
né? Como você reagiu diante de uma situação de um grande problema? E diante de grandes oportunidades, como você também reagiu? Qual foi o seu comportamento diante de grandes oportunidades? E os grandes erros, né? Por que aconteceu grandes erros? Quais são as causas? E, o mais importante, competências e talentos usados em cada uma das situações. Que competências, que talentos, que características suas você utilizou em cada uma dessas situações? Que habilidades, né, você pôde desenvolver, o que você pôde aprender ainda mais diante dessas situações, de problemas, de oportunidades ou situações que você considerou como erro. Né? Então, essa autoanálise favorece muito para esse nosso processo de autorreflexão, de autoconhecimento. Então, para que a gente possa fazer isso, exige de nós também muita humildade, tá? Muita humildade. E as frases que típicos desse comportamento humilde é isso. Por exemplo, aprende a fazer silêncio íntimo e convive consigo próprio. Propõe-te espaço mental para o exame de tuas necessidades, reflexão sobre a existência, equilíbrio de valores íntimos. É esse momento de dar uma parada e pensar, quem é eu de fato? Né? Quais são as minhas habilidades, quais são as minhas características? E outra coisa, ser tu aquele que identifica os seus reais recursos e sabe aplicá-los. É você mesmo que possa se reconhecer diante das situações. É eu mesmo que me analiso, eu mesmo que proponho alguns desses recursos diante das várias variadas situações. Tá? Então, para isso, repito, vamos analisar como estão nossas competências socioemocionais, tá? É essa a atividade, tá, que vocês vão fazer. Eu vou colocar também num grupo o arquivo, tá, da atividade que vocês vão fazer, mas não é para enviar para mim de volta não, tá? Não envie nem pelo Google Sala de Aula, nem pelo WhatsApp, não. É só para que vocês possam exercitar em casa essa análise de suas competências socioemocionais. Eu vou disponibilizar no grupo esses slides, aí vocês vão ver, identificar as características direitinho, e também vou colocar o arquivo para que vocês possam se analisar como é que eu estou em relação a cada uma das habilidades socioemocionais, tá? Então aí tem só para a gente relembrar quais são os domínios, né? Autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional, abertura ao novo e todas as habilidades, tá? E também no caderno vocês vão fazer isso. Numa escala de 1 a 10, como estou em relação às habilidades abaixo? Aí tem a lista, né? Por exemplo, em relação à determinação, de 1 a 10, que nota eu daria para a minha determinação? Em relação à organização, de 1 a 10, que nota eu dou para a minha organização? Como eu sou organizado? Ao foco, à persistência, por aí vai, tá? Isso é a atividade que eu proponho para vocês após aqui. Eu vou colocar lá, aí eu repito, não é para enviar, tá? Não é para devolver pelo WhatsApp nem pelo Google Sala de Aula, para que vocês possam exercitar esse autoconhecimento, essa reflexão, essa análise de como vocês estão em relação às competências socioemocionais. Entendido? Me dê um feedback se está entendido ou se tem alguma dúvida pelo chat, por favor. Pronto, entendido, bacana, show. Beleza, tá ótimo. Show, muito bem. Então, é isso, né? Espero que essa aula tenha sido show, né? Que vocês possam ter relembrado e refletido sobre as suas habilidades socioemocionais. Aí eu queria só encerrar este momento, tá? este encontro, com um texto. É um texto conhecido, eu já li para vocês ano passado, mas é um texto muito bacana, vale a pena a gente ler de novo, tá? Atenção ao texto. Texto, o verdadeiro valor. Certa vez,
Um jovem foi procurar a ajuda de um sábio e lhe falou do quanto também se sentia desrespeitado, pouco valorizado, sem vontade de fazer qualquer coisa. O jovem queixou-se das reclamações que recebia dos amigos, de que ele era bobo, desajeitado, atrapalhado. E concluiu o rosário de lamentações, indagando em lágrimas. Sábio, o que fazer para mudar? O sábio, sem olhá-lo, respondeu: Sinto muito, meu jovem, mas nada posso fazer para ajudá-lo, a não ser que você primeiro me ajude a resolver o meu problema. Qual o seu problema, sábio? Perguntou o interessado jovem, embora mais uma vez se sentisse em segundo plano. Quero que você consiga o melhor preço possível pela venda desse anel. Preciso pagar uma dívida hoje à tarde e, portanto, não posso deixar de ganhar pelo menos uma moeda de ouro. O jovem pegou a joia e, com um fio de esperança de depois receber a ajuda do sábio, saiu à procura de um comprador para o anel. Foi ao mercado e conversou com inúmeras pessoas sem sucesso. Sempre que dizia o valor desejado, riam, falavam em moedas de prata, de cobre, menos de ouro. Desanimado, como o sol que se punha, depois de arder o dia inteiro, retornou o jovem para o sábio. Sábio, mais uma vez fracassei, balbuciou cabisbaixo. Não conseguiu por quê? Se o preço não fosse tão alto, alguns me ofereceram cobre e prata. Isso é importante, meu jovem. Precisamos saber o verdadeiro valor das coisas. Quem melhor poderá avaliar esta joia? O joalheiro, sabe? Então, vá até lá e pergunte quanto ele pagaria pelo anel. Mas não venda, traga-o aqui. O jovem, agora meio intrigado, saiu em disparada e foi ao joalheiro, que prontamente o recebeu. Diga ao sábio que se ele quiser vender agora, não posso pagar mais do que 58 moedas de ouro. 58? Admirou-se o rapaz. Sim, certamente outros lhe pagarão mais, mas eu só disponho deste capital agora. O jovem não quis ouvir mais nada e saiu correndo ao encontro do sábio, que o recebeu calmamente. Meu filho, você é como este anel, uma joia valiosa e única. Você tem que se dar o verdadeiro valor. Se nós não somos joalheiros, se não sabemos de que material somos feitos, como vamos nos avaliar? Pior ainda, como exigir que os outros nos valorizem? Como você não sabia o valor do anel, não podia argumentar e se calava diante das mais estapafúrdias promessas de compra. Quer dizer, sábio, que nem eu reconheço meu valor? Isso mesmo. Você tem todos os recursos possíveis para vencer qualquer dificuldade. Só precisa desbloqueá-los e fazer bom uso dele. Seus amigos não são o problema. O problema é o seu bloqueio. Descubra seus recursos, apague padrões negativos de comportamento e mude. O jovem acabou admitindo que às vezes é mais fácil colocar a culpa no outro do que reagir e entender que a solução está conosco. Texto bacana, né? Então, com esse texto, eu finalizo esse nosso momento de hoje e, mais uma vez, relembro que vocês façam, tá, essa análise de como é que vocês estão em relação às competências socioemocionais. Tá? Esse processo de autorreflexão, de autoanálise, de autoconhecimento, favorece o autoconhecimento, vocês se valorizam cada vez mais e conseguem perceber que para as várias situações a solução pode estar em você. Tá? Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, muito obrigado às moças e aos rapazes que participaram, que leram. Muito obrigado mesmo. Tá? Lucinho, você pode parar a gravação, tá bom? E fazer